Olá pessoal! Hoje falaremos sobre o Papa Francisco e Ucrânia, mensagem do Papa aos pais e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa. Pais, não se espantem diante dos problemas dos filhos. Apelo pela paz na Ucrânia. Na audiência geral desta quarta-feira, Francisco convidou aos pais, diante dos problemas dos filhos, a pensarem no Senhor, a pensarem como José resolveu os problemas e a pedirem a José que os ajude. Nunca condenar um filho, acrescentou o Papa. São José, homem que sonha, foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. O Papa explicou que, na Bíblia, como nas culturas dos povos antigos, os sonhos eram considerados um meio pelo qual Deus se revelava. O sonho simboliza a vida espiritual de cada um de nós, aquele espaço interior que cada um é chamado a cultivar e a proteger, onde Deus se manifesta e muitas vezes nos fala. Segundo o Papa, devemos dizer que dentro de cada um de nós não existe apenas a voz de Deus, existem muitas outras vozes. Por exemplo, as vozes de nossos medos, experiências passadas, das esperanças, e há também a voz do maligno que quer nos enganar e confundir. Portanto, é importante ser capaz de reconhecer a voz de Deus no meio de outras vozes. José demonstra que sabe cultivar o silêncio necessário e tomar as decisões justas diante da palavra que o Senhor lhe dirige interiormente. A oração faz nascer em nós a intuição do caminho de saída. Para entender como nos colocar diante da revelação de Deus, o Papa retomou 4 sonhos relatados no Evangelho que tem José como protagonista. No primeiro sonho, o anjo ajuda José a resolver o drama que o aflige ao saber da gravidez de Maria. Quando o anjo lhe apareceu, em sonho ele disse para não ter medo de receber Maria como esposa. A resposta de José foi imediata, pois quando acordou fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Muitas vezes a vida nos coloca diante de situações que não entendemos e parecem sem solução. Rezar, nesses momentos, significa deixar que o Senhor nos mostre a coisa certa a ser feita. De fato, muitas vezes é a oração que faz nascer em nós a intuição do caminho de saída, como resolver aquela situação. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nunca permite um problema sem nos dar também a ajuda necessária para enfrentá-lo. Ele não nos joga ali no forno sozinhos, não nos joga no meio dos animais ferozes. Não. O Senhor, quando nos faz ver o problema ou revela um problema, nos dá sempre sua ajuda, sua presença para sair, para resolvê-lo. A coragem de José para enfrentar as dificuldades. O segundo sonho revelador de José ocorre quando a vida do menino Jesus está em perigo. Ele pegou o menino Jesus e sua mãe e fugiram para o Egito, e ficaram lá até a morte de Herodes. Na vida fazemos experiência de perigos que ameaçam nossa existência ou a de quem amamos. Nessas situações, rezar significa escutar a voz que pode fazer nascer em nós a coragem de José para enfrentar as dificuldades sem sucumbir. O medo também precisa da nossa oração. No Egito, José espera de Deus o sinal para poder voltar para casa. Este é o conteúdo do terceiro sonho. O anjo lhe revela que aqueles que queriam matar o menino morreram e ordena a José de partir com Maria e Jesus e retornar à sua pátria. Mas na viagem de volta, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, como sucessor de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber a visão em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Esta é a 4ª revelação. O medo também faz parte da vida e ele também precisa da nossa oração. Deus não nos promete que não teremos mais medo, mas que com sua ajuda o medo não será o critério de nossas decisões. José experimenta o medo, mas Deus também o guia através do medo. O poder da oração ilumina as situações sombrias. Os pais diante dos problemas dos filhos. A seguir, o Papa recordou as muitas pessoas que são esmagadas pelo peso da vida e não conseguem mais esperar e nem rezar, que São José as ajude a abrir-se ao diálogo com Deus para reencontrar luz, força e paz. Francisco recordou também os pais diante dos problemas dos filhos, filhos doentes, com doenças permanentes. Quanta dor ali, pais que veem orientações sexuais diferentes nos filhos. Como lidar com isso e acompanhar os filhos, e não se esconder no comportamento de condenação. Pais que veem os filhos morrerem por causa de uma doença,
E o mais triste, vemos todos os dias nos jornais os jovens que fazem travessuras e morrem em acidentes de carro. Pais que veem os filhos não prosseguirem na escola, muitos problemas dos pais. Pensemos em como ajudá-los. A esses pais eu digo que não se espantem. Há muita dor, muita, mas pensem no Senhor. Pensem como José resolveu os problemas e peçam a José que os ajude. Nunca condenaram um filho. O Papa recordou às mães que visitam os filhos nas prisões. Uma mãe diante de um filho que errou e está preso, mas não o deixa sozinho, dá a cara e o acompanha. Esta é a coragem de pai e mãe que acompanham o filho sempre. A oração não é um gesto abstrato ou intimista. O Papa concluiu dizendo que a oração nunca é um gesto abstrato ou intimista, como querem fazer estes movimentos espiritualistas mais gnósticos do que cristãos. Não é isso. A oração está sempre indissoluvelmente ligada à caridade. Somente quando unimos o amor à oração, amor pelo filho e pelo próximo, conseguimos compreender as mensagens do Senhor. José rezava, trabalhava e amava, e por isso sempre recebeu o necessário para enfrentar as provações da vida. Confiemos-nos a ele e a sua intercessão. Apelo pela paz na Ucrânia. No final da audiência geral, o Papa convidou a rezar pela paz na Ucrânia, e a fazê-lo muitas vezes durante este dia. Peçamos ao Senhor, com insistência, que aquela terra possa ver florescer a fraternidade e superar feridas, medos e divisões. Que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis na terra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses da parte. Rezemos pela paz com o Pai Nosso. É a oração dos filhos que se dirigem ao mesmo Pai. É a oração que nos faz irmãos. É a oração dos irmãos que imploram reconciliação e concórdia. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Shoah, o Papa. Que essa crueldade indescritível não seja esquecida. No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa recordou o Dia Internacional da Memória. Fez um apelo às famílias e educadores, promover nas novas gerações a consciência do horror desta página escura da história. Essa crueldade indescritível não deve mais se repetir. Francisco pontua bem as sílabas como se quisesse marcar na mente e no coração das novas gerações em que os males do racismo e do antissemitismo retornam novamente, a dor para todas as vítimas do Holocausto. No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco recordou o Dia Internacional da Memória, celebrado na quinta-feira, dia 27 de janeiro, no aniversário de número 76 da libertação do campo do extermínio de Auschwitz, símbolo de Shoah, que destruiu a vida de milhões de pessoas e famílias. É necessário lembrar o extermínio de milhões de judeus e pessoas de diferentes nacionalidades e religiões. Essa crueldade indescritível não deve mais se repetir. O apelo aos educadores e famílias. O Papa dirigiu-se a todos, mas em particular aos educadores e famílias, para que promovam nas novas gerações a consciência de horror desta página escura da história. Uma advertência a manter viva, a atenção para este horror, também no futuro, para que não seja ofuscado quando as últimas testemunhas não mais existirem. Que esta crueldade nunca seja esquecida, disse o Pontífice, para que se possa construir um futuro em que a dignidade humana nunca mais seja pisoteada. O abraço a Lídia, sobrevivente de Auschwitz. O apelo tornou-se um abraço no final da audiência, quando o Papa, sentado numa cadeira ao pé da escadaria da sala Paulo VI, cumprimentou Lídia Maksimovic, polonesa de origem bielorrussa, que foi para o Auschwitz, campo de concentração de Birkenau, aos 3 anos, com sua mãe. Perdida depois encontrada na idade adulta na Rússia, o encontro entre o Papa e Lídia, testemunha ainda viva das atrocidades dos campos de concentração e das experiências do Dr. Joseph Mengele, é o segundo encontro. Em 26 de maio de 2021, no final de uma audiência geral no pátio de São Damaso, Lídia saudou Francisco, que se abaixou para beijar um número tatuado em seu braço. Após 77 anos do horror vivido, 772, o beijo do Santo Padre me fortaleceu, me reconciliou com o mundo, disse Lídia, numa entrevista ao Vatican News logo após a audiência. Nesta quarta-feira, Francisco acariciou a tatuagem no braço de Lídia, que levou alguns presentes ao pontífice, dentre os quais o livro sobre a sua vida, A Menina que Não Sabia Odiar, recentemente impresso por Solferino, e uma fotografia impressa em tela de um encontro com João Paulo II, a quem a sobrevivente disse ser muito devota. Uma terrível tragédia.
Também no ano passado, recordando no Ângelus esta terrível tragédia, o Papa disse: a indiferença não é admissível e a memória é um dever. Francisco convidou os fiéis a rezar, dizendo que cada um em seu coração, nunca mais. O silêncio no abismo de Auschwitz, aquele nunca mais, que embora silenciado em favor de um silêncio mais eloquente do que cada frase ou discurso, transpareceu dos gestos feitos pelo Papa em sua peregrinação de dor ao abismo Auschwitz, durante a viagem de 2016 à Polônia. Entre orações diante do muro das execuções ou na cela onde São Maximiliano passou os últimos momentos de sua vida, entre abraços com sobreviventes e caminhada com a cabeça baixa entre os memoriais de mármore, nenhuma palavra saiu da boca de Francisco. Apenas uma oração estava na palma do Papa, a mesma que ele deixou escrita em espanhol no livro de honra do campo de extermínio. Senhor, tem piedade do seu povo. Senhor, perdão por tanta crueldade. Deixe um amém nos comentários. Lembre de compartilhar agora esse vídeo no WhatsApp. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.